De receber nos estúdios da TV Prevê o prefeito de Lins, o jovem prefeito Edgar de Souza, que foi eleito presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica Tietê Batalha. O prefeito de Lins, Edgar de Souza, a quem nós temos uma profunda admiração, já esteve aqui nesta programação no Momento Político. Porém, neste programa ao vivo é a primeira vez que o Edgar vem ao nosso telejornal para fazer o seu pronunciamento ao vivo. O Edgar é professor, está no seu primeiro mandato, Edgar? O Edgar é uma das esperanças e uma das reservas políticas do Centro-Oeste Paulista. Ele que já foi vereador por mais de uma legislatura naquela cidade e agora terá a incumbência de estar presidindo o Comitê da Bacia Hidrográfica Tietê Batalha. Prazer em tê-lo aqui, seja bem-vindo uma vez mais, Edgar. É uma alegria muito grande recebê-lo. Nós que sabemos do seu trabalho e acompanhamos as suas ações à frente deste importante município do Centro-Oeste Paulista. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Samuel. Sempre uma grande alegria estar aqui com você, com todos os telespectadores da TV Prevê. É uma grande honra e alegria poder compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa vivência com toda a nossa região. Bom, eu te pergunto como começa o assunto que é mais importante, que tem hoje repercussão diária, é o problema da falta de água, os recursos hídricos em muitas regiões do país, principalmente em 3 regiões metropolitanas, que aliás são as 3 maiores regiões deste país, que é a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana do Rio e a região metropolitana de Belo Horizonte. Está com um problema seríssimo de água. Eu te pergunto, e a nossa querida Lins, tem esse problema ou não? Bom, Samuel, você sabe que eu gosto de desafio, né? A ideia de assumir, ir para o Comitê de Bacia, como presidente do comitê, num momento de crise como esse, é desafiador para a gente. Nunca na história do Brasil nós vivemos uma situação tão crítica. Infelizmente, não tratada com essa complexidade, com essa necessidade por órgãos importantes da esfera nacional. Nós tivemos o ano passado, durante, por exemplo, o debate eleitoral, se tratou uma questão macro como se fosse só uma questão política do Estado de São Paulo. Tentaram fazer disso um debate. Quando, na verdade, isso é um problema nacional. Você tem 13 estados vivendo um processo de crise de seca. Isso abateu de uma maneira muito severa São Paulo, Rio, Minas, mas tem reflexo em outros estados também. Isso é um impacto econômico violento, A economia que já não vai bem vai sofrer ainda mais. Você tem um impacto humano desesperador. Você tem já hoje regiões onde a falta de água está muito agravada, então as pessoas não conseguem água para o seu consumo, ou tem que pagar muito, ficou caro, um bem fundamental, essencial à vida, que ficou muito caro, o acesso a ele. Então nós temos que debater esse tema. Graças a Deus, Lins é uma cidade muito privilegiada. A nossa região como um todo é uma região que tem bastante dispositivos. Nós temos a questão do aquífero, tanto o aquífero Bauru, o aquífero Guarani, temos reservas. Isso não significa que nós não devemos ter precaução, não devemos ter planejamento, não devemos ter responsabilidade na gestão deste recurso hídrico, é muito importante. Sabe, Samuel, eu tenho lá em Lins um programa que eu implantei como prefeito, que se chama Diálogos. E estou fazendo diálogos com a juventude. Eu vou às escolas, pego os 3 alunos por sala de aula, os líderes da sala, faço um espaço tipo um Roda Viva, e sou sabatinado por essa meninada, do ensino fundamental até o universitário. Em todas as escolas, nós fomos no ano passado em mais ou menos 10 escolas, vamos retomar esse ano. Em todas as escolas eu fui questionado sobre a questão da água. E não me sai da cabeça, algo que eu fiquei muito feliz por vir de uma jovem isso. Quando ela me perguntou sobre a questão da água, explicamos que em Lins não há, muito pelo contrário, Lins tem abundância de água, nós somos abastecidos pelo aquífero Guarani, até o abastecimento doméstico junto ao aquífero Bauru, mas grande parte no Guarani. Eu falando isso para ela, ela falou assim, olha, prefeito, mas eu acredito que nós devemos intensificar mesmo assim as campanhas de conscientização sobre o uso responsável da água, porque não é porque não falta para nós que nós podemos esbanjar, porque isso não seria justo para aquela pessoa que está tendo dificuldade. Esse é um bem que pertence a toda a humanidade, nós devemos preservá-lo, tratá-lo como um ativo importante, um ativo econômico importante. Eu lembro quando eu era criança, que não faz tanto tempo assim,
se falava que no mundo teria guerra por causa da água. E nós estamos vendo que esse é o cenário mesmo. Você tem hoje, né, deslocamentos militares na geopolítica, na diplomacia internacional, petróleo, saídas, portos, né, localização estratégica e água. Então nós, o país que é o grande berço, o grande reservatório de água doce do mundo, tem que ter uma outra postura com relação a esse problema. Volto a dizer, mesmo em Lins, que nós não temos esse problema nem no radar, temos abundância, nós estamos adotando medidas para ter o uso mais racional, o uso mais responsável deste bem, que é importante para a vida humana. Bom, eu queria saber o que é este Comitê Bacia Tietê Batalha. Olha, os comitês de bacia, eles foram criados em 1996, se não me engano, pelo governador Mário Covas. A ideia era reestruturar toda a organização do Estado. Olha como ele era um homem de visão. A gente pode ter algumas discordâncias dele, mas como que aquele grupo, não só ele, mas ele soube dar voz a essa ideia, organizar o Estado não a partir da organização política meramente, mas a partir do recurso hídrico. Então o Estado já seria, você vê como que era, naquele momento se deu a devida importância a essa questão da água, do recurso hídrico como algo vital. Tanto que toda a estrutura organizacional do Estado deveria ser a partir dos comitês de bacia. Ou seja, dos municípios que têm uma identidade relacionada a alguma bacia hidrográfica, ou seja, ao fornecimento de água. No nosso caso, Tietê Batalha, ao Rio Tietê, ao Rio Batalha, né, que passa por esses 36 municípios que compõem o nosso comitê, e aí o comitê deveria, lá atrás, a ideia era que era fomentar todas as discussões político-administrativas, de gestão, de desenvolvimento a partir do comitê. Com o passar do tempo, ele ficou mais focado apenas na questão hídrica, que é muito importante, mas muito específico. Aí ele tem recursos para fazer obras de preservação do recurso, de combate a cheias, de educação ambiental. Nós estamos agora impostos pela realidade, né, desafiados pela realidade da crise, tendo que resgatar aí, num processo, num movimento coletivo, todos os prefeitos, todas as entidades, todos os órgãos públicos, o papel mais central da discussão política, ou seja, tudo o que se discute de desenvolvimento passa pela questão da água, passa pela questão do recurso hídrico, então nós temos que ter uma discussão mais forte, o comitê tem que ser mais protagonista nesse sentido, né? Ele cumpriu muito bem o seu papel até aqui, mas o momento mudou, as circunstâncias mudaram, então o comitê tem que ter um outro papel. O comitê é composto, isso é uma coisa muito bacana, ele é tripartite, que nós chamamos. Ele tem representação dos municípios, dos prefeitos, dos 36 municípios, dos órgãos estaduais, né? CETESB, CAT, DAE, todos os órgãos do Estado também, e da sociedade civil, ONGs, associações, né, entidades que discutem a questão ambiental, tem assento dentro do comitê. Dentro do comitê ele rediz o plano de recurso hídrico da região, como é que nós vamos estar usando, porque você pode ter, por exemplo, um grande investimento aí em alguma dessas cidades que tem um grande uso, né, uma retirada do recurso hídrico. O comitê tem que se posicionar, né, para dizer se é de forma responsável e equilibrada que está sendo feito esse uso, né. Intensificar, por exemplo, também as questões ambientais que têm impacto direto. Nós sabemos, por exemplo, hoje, o Estado de São Paulo precisa acelerar muito, né, não só o Brasil todo, mas vamos falar da nossa casa, né, precisa acelerar muito a questão da recuperação da mata ciliar, da proteção das nascentes, porque plantando árvores se fabrica água. Né? Eu escutei isso uma vez um professor e gostei da expressão. Plantando árvore se fabrica água. E nós, quando você olha a nossa região, você ainda tem muita deficiência nesse sentido. O comitê possui algumas câmaras técnicas, né? A Câmara de Avaliação e Planejamento, que é aquela onde os municípios, as entidades apresentam os pleitos, solicitando recursos, liberação de verbas, e essa comissão vai analisar. Tem a de educação ambiental e tem a de saneamento. O Estado de São Paulo avançou muito na questão de saneamento, é uma referência para o Brasil e para o mundo hoje já, pra você ter uma ideia. O Estado de São Paulo tende, né, a tendência, o Estado de São Paulo universalizar o saneamento básico em 2020. Né? Lins, graças a Deus, nós já somos universalizados desde 1997. 100% água tratada, 100% esgoto coletado, 100% tratado. Agora temos que fazer isso, é a realidade de todos os brasileiros. São Paulo vai acontecer isso, se tudo der certo, se os russos não atrapalharem,
em 2020. O Brasil, Samuel, e o telespectador vai ficar pasmo com essa informação. No ritmo que o Brasil vai ser universalizado no saneamento em 2122. Nossa. É muito atraso. Isso você está pegando problema de saúde e o recurso hídrico mal utilizado. Você vai lembrar aquele debate que houve sobre o uso daquele rio que corta São Paulo e Minas, Paraíba do Sul, sobre usar a água, o governo do estado de São Paulo solicitando uma liberação maior de água para São Paulo para abastecimento humano e o governo do Rio negando. E aí você vai fazer um estudo sobre o uso. 60% do uso da água deste rio para o Rio de Janeiro é para diluir esgoto, porque não tem tratamento. São Paulo precisa para abastecer a torneira da casa das pessoas para as pessoas poderem beber. Então o Brasil precisa avançar, se quer preservar o recurso hídrico, que é fundamental, essencial, não existe vida sem água, o símbolo da vida é a água, nós temos que avançar nessas discussões e a nossa região, né, tem que buscar dar o exemplo, que eu sei que nós somos capazes disso. O Brasil tinha que olhar com mais profundidade este problema da água. Nós não podemos ficar aí com as ações isoladas. Isso tinha que partir da presidência da República, atingindo todos os municípios, mas de forma contundente e imediata, para que as futuras gerações não tenham esse problema. E eu não estou vendo esta preocupação do governo federal em traçar medidas para este problema. Há algumas ações isoladas, emergenciais, mas sem a profundidade que o assunto requer. Eu te pergunto, nesta sua proposta para o Comitê de Bacia Hidrográfica Tietê-Batalha, que envolve o Batalha, que fala diretamente a Bauru, e principalmente porque a nascente do Batalha é aqui pertinho, no município de Agudos, na fazenda, esqueci o nome da fazenda agora, mas que precisa de algumas medidas importantes, como a recomposição da mata ciliar e outras medidas. E Botucatu sai na vanguarda. Você conhece o projeto de Botucatu, que tem esta recomposição nas suas nascentes, nos seus, e que inclusive a exemplo do que faz Extrema, que foi a cidade pioneira, onde remunera os agricultores para poder se enganjar neste projeto? Olha, Samuel, só pegar um gancho um pouquinho da sua fala, que eu acho importante isso, para nós brasileiros precisamos compreender isso. Quando você fala da inexistência de ação do governo federal, né? Como que nós perdemos? O Brasil tem síndrome de vira-lata muitas vezes. Porque se você pega, o mundo inteiro discute a questão da água como uma questão estratégica, como que o país que tem o maior reservatório de água doce do mundo não se prepara estrategicamente para usar esse ativo, garantindo aos seus cidadãos o acesso a ele e usar isso como um ativo para se impor no mundo. Você imagina uma crise mundial do recurso hídrico, você ser um reservatório de água. Você muda a relação do mundo inteiro com o Brasil. Infelizmente, o Brasil parece que ainda não consegue ter uma visão de futuro, não consegue se projetar para o futuro, perdendo grandes possibilidades. Possibilidades que outros países não têm, que somente nós teríamos e que, infelizmente, é jogado para fora. Sobre a questão da recomposição, não conheço diretamente o projeto de Botucatu, já falei bastante com o Joãozinho, o prefeito de lá, uma figura extraordinária, por sinal, que acaba de ser premiado como o município número 1 verde e azul, Lins é o 12º, né? Fico feliz porque quando eu assumi a gestão, nós éramos o 78º. No primeiro ano conseguimos puxar para 47º. Já no segundo ano conseguimos puxar para 12º. Eu falei, o desafio agora é chegar em primeiro, né? Mas é mais fácil vir do 47º ao 12º do que ir ao primeiro, mas é um desafio que a gente tem. E Botucatu é o primeiro município do estado de São Paulo na questão da sustentabilidade, merecidamente o trabalho que é feito lá. Conheço um pouco o trabalho de Extrema. Em Lins, nós aprovamos essa legislação ano passado, vamos aplicar nesse ano. Esse é um debate que a gente quer fazer no comitê. O comitê ser uma referência, um modelo para todo o Estado e chamar os demais comitês que haja se a questão da preservação de nascentes e mananciais, recomposição da mata ciliar, é algo dado pelos técnicos, por quem entende do assunto, como algo fundamental para enfrentamento da crise,
nós devemos fazer uma discussão madura, responsável e priorizar os recursos do comitê para esse tipo de programa, para esse tipo de política. Porque é fundamental. Essa questão que Extrema fez gerou uma série de polêmicas, você vai remunerar, não tem que só obrigar o produtor. Eu acho que lógico que o produtor, o proprietário rural, tem que ter o cuidado com a sua propriedade, porque uma propriedade que tem água, você sabe disso, vale mais do que uma propriedade que não tem água. Porém, também a sociedade precisa discutir o seguinte: esse produtor está gerando um bem que valoriza a propriedade dele, é fato, porém um bem que é usado por todos. E todos, portanto, devem pagar. É correto que a sociedade, através do orçamento público, porque o orçamento público não é do prefeito, não é do vereador, não é do governador, não é da presidente, é da sociedade. O dono do dinheiro é o povo. Então o povo tem que participar através desses programas da remuneração. Eu vejo com muito bons olhos. O Estado de São Paulo chama esse programa de provedores de água. Nós aprovamos a lei e estamos cadastrando no governo do Estado. Pela conversa que tivemos com o governador, ele vai avançar bastante esse programa, que tem alguns municípios já fazendo. Ele quer tornar isso uma grande marca da sua gestão. Espero que faça, que isso será muito bom para São Paulo e para o Brasil. Bom, claro que é o momento oportuno que você está assumindo esta bacia hidrográfica, porque todo mundo está falando. Não é que virou modismo, a necessidade tem nos obrigado a falar sobre esse assunto. A necessidade se impôs a pauta, né? Não dá para fugir. Nisso, a grande prioridade que nós temos, inclusive, e aí uma coisa que afeta, é a questão da cobrança da água, que hoje você não paga a água, você paga o tratamento dela. Alguns comitês já efetuaram a cobrança para os grandes consumidores, e essa é uma pauta que avançou muito na última gestão, na atual gestão, aliás, que se encerra em março, eu assumo em março, né? Mas nós estamos colocando isso dentro do comitê com uma grande prioridade, que é, inclusive, para alavancar mais recursos para esses programas todos que estamos falando. E os prefeitos estão engajados nesta situação? Grande parte sim, porque o drama chegou lá. Às vezes, quando você está muito no teórico, né, a pessoa tem dificuldade, né, Samuel? Você é um intelectual, você sabe do que eu estou falando. Mas na hora que bate, né, literalmente, desculpa a expressão, mas é uma expressão antiga, quando a água bate no traseiro, a gente corre. Nesse caso, a água não está batendo e precisava bater, né? Então as pessoas sentiram, porque você abre a torneira e não tem água, o cidadão liga para o prefeito, liga cobrando, não importa se é Sabesp, se é DAI, se é SAI, se é o que seja o que for. Então isso criou um movimento. E o fato de estar hoje todos os dias na mídia, a mídia tem tido um papel fundamental nessa discussão, fundamental. Parabenizo vocês por sempre abordarem esse assunto. Isso traz um alerta e o agente político que não discutir isso com a severidade, com a responsabilidade que precisa, pode ter certeza que daqui 2 anos ou daqui 4 anos estará retirado do cenário político pela força do povo. Porque as pessoas estão muito preocupadas com esse tema. Há uma disponibilidade de verbas, de recursos para este comitê e para os municípios a promoverem as ações que necessário se faça? Olha, Samuel, vamos falar assim, converte prefeito chorão, né? Menos do que precisa, menos do que a demanda nos exige. Porém, existe um aporte, né? O comitê teve esse ano aí um pouco mais de 2 milhões, com a cobrança da água, do grande uso, a perspectiva que para 2015, 2016 ele chega a 4 milhões, que é um recurso considerável para poder fazer o atendimento. Cada município pode apresentar até 2 projetos, né, de captação de recursos. O teto do projeto é R$600 mil, subimos agora, era 350, foi subindo, agora R$600 mil. Entidades também podem apresentar projetos, né? Você pode ter no máximo 2 em execução, seja na área de educação ambiental, seja na área de obras, de defesa do recurso hídrico, isso que é importante. A defesa é a questão da água, a questão ambiental, né? Lógico que precisaríamos mais, mas é um recurso que já dá para dar uma boa alavancada, como tem sido feito. Uma das minhas prioridades aí enquanto presidente, já conversado, é dar sequência ao trabalho que já vem sendo feito brilhantemente pelo atual presidente, o nosso querido prefeito Juninho de Dobrada, com a equipe, mas aí uma coisa que eu tenho buscado fazer na administração também em Lins, é destravar os processos burocráticos. Às vezes as câmaras técnicas têm um olhar correto, mas ultra rigoroso, e deixam de aprovar um projeto importante por algo que no processo pode ser corrigido. Aí esse dinheiro não é aprovado, fica no banco rendendo. E eu tenho uma leitura que o dinheiro público bom é aquele que está aplicado para o benefício da população. Então, ter rigor técnico, mas saber que às vezes existem pequenos detalhes que podem ser corrigidos no processo de execução. Então, essa é um pouco
né, o que nós queremos levar junto à questão da gestão do recurso financeiro, junto ao comitê, é que a gente possa destravar para que o recurso chegue mais rapidamente dentro dos municípios, beneficiando diretamente a vida do cidadão. Bom, Edgar, claro que além deste assunto, outros assuntos nós trouxemos aqui para você falar. Eu queria saber como é que você está lidando, se é que existe, e as perspectivas são bastante difíceis para todos os municípios porque tiveram perda nas arrecadações com a diminuição dos repasses que o governo federal e o governo estadual estão deixando de mandar por conta de uma eventual crise. Eu te pergunto, como é que você está lidando com esse problema? Quais são as situações que realmente estão acontecendo no seu município? Olha, Samuel, primeiro que acho que eu nunca rezei tanto na minha vida, viu? Porque tem hora que você tem que apelar mesmo. A perspectiva de cenário é muito difícil. Eu tenho dito para as pessoas que eu acho que dificilmente conseguirá ser pior do que 2014. 2014 foi um ano avassalador do ponto de vista das finanças, né? Então nós tivemos que fechar, conseguimos fechar o ano, mas ali, fechando a torneira, 35% dos municípios no Brasil não pagaram o 13º, né? Muitos deles não pagaram até agora, chegou em fevereiro e não pagaram. Então, foi uma situação bastante complicada, num país onde o Pacto Federativo é inexistente, né? Pra você ter uma ideia, já falei isso aqui outras vezes, mas gosto de repetir, porque é importante que o cidadão saiba disso. De cada R$100, R$61 está no governo federal, R$13 na prefeitura, que se paga de imposto, de todos os impostos que nós pagamos, R$13 no município, 61 no governo federal. Onde as pessoas moram? Franco Montoro falava isso, ninguém mora no país, ninguém mora no estado, é na cidade que as pessoas vivem, é lá que deveria estar o dinheiro. Eu sou um municipalista, sou um defensor de um novo pacto federativo, que para mim é a verdadeira grande reforma política, porque você vai dar poder à cidade, empoderar o cidadão, porque uma coisa é você conseguir juntar 1 milhão de pessoas para ir a Brasília pressionar a Dilma, pressionar o Congresso. Outra coisa é você encher aqui qualquer avenida em Bauru, em Lins, Botucatu, Lençóis, para pressionar o prefeito. Se o cidadão sabe que o recurso está na prefeitura, o poder de pressão da sociedade é muito maior. O poder hoje é centralizado justamente para isolar e sobreviver às pressões populares. Então nós temos que rever isso. Além desse pacto absurdo, você tem a crise econômica que está colocada. Palavra de ordem, fazer mais com menos, segurar, mão de ferro e fazer aquilo que a gente tem feito agora. Eu cheguei essa noite de São Paulo, inclusive, fiz um tour nas secretarias, nos deputados, no Desenvolve São Paulo, no IVS São Paulo, buscando o que se tem de recurso. E você ouve sempre isso, prefeito, então você pediu 1 milhão, nós vamos aqui ver 200, 300 mil para poder atender de alguma forma, mas tem que fazer essa ação presente junto ao governo federal, junto ao governo do estado, junto às agências de desenvolvimento, captando o recurso para poder investir. Porque os municípios terão basicamente recurso para custeio com muita dificuldade. Você tem uma ideia, por exemplo, em Lins, eu estou quase que dobrando, né? Vou dobrar até o final do mandato, eu dobro minha rede de saúde básica. Isso é maravilhoso, atendimento de qualidade para a população, só que eu tenho que contratar mais funcionário, o custo operacional aumenta, então o recurso da prefeitura é quase que todo para custeio. Investimento tem que buscar fora. Nós torcemos para que a economia dê uma alavancada, né? Nós torcemos, por mais que eu sou de oposição à atual presidente, a presidente Dilma, né? Não votei, não fiz campanha, muito pelo contrário, né? Porém, como brasileiro, temos que torcer para dar certo, claro. Temos que torcer para que a economia mude, porque se a economia vai mal para todo mundo. E eu digo o seguinte, uma crise econômica no Brasil se agrava a São Paulo, porque nós somos o que mais fornece. Se o Brasil deixa de consumir, São Paulo deixa de produzir. E aí tem um impacto violento nos repasses. Alguns prefeitos comemoraram algumas ações que o governo fez, e eu acho que foram até positivas, né, que vão dar uma pequena melhoradinha na perspectiva no FPM. Porém, se essas medidas tiverem um efeito ruim na economia como um todo, você deixa de ganhar em ICMS. Então, o que você ganhou no FPM, você perde em 5, 6 no ICMS. Então, o saldo continua sendo negativo. Então, o Brasil precisa reencontrar o rumo, precisa crescer, se desenvolver, que aí sim nós vamos conseguir poder gerar melhor condição de vida para o nosso povo. Precisamos ter uma política de gastar menos, administrar melhor o dinheiro e a corrupção, que é uma tristeza, não é? Você tem outro dia o Armínio Fraga deu uma entrevista que eu gostei muito. Você tem várias válvulas, né? Você tem a válvula da corrupção, que é nojenta e absurda, e isso, a pauta da ética não pode ser uma pauta por nenhum partido, isso deve ser obrigação moral, um imperativo moral de todos nós, a ética, o respeito ao dinheiro público.
E aí você tem um outro grande ladrão, né? Além do ladrão da corrupção, do corrupto, você tem um outro ladrão no cenário da administração, principalmente federal, Samuel, que é da incompetência, da má gestão, do desperdício, né? Cada dia você percebe. Na prefeitura, nós temos que... É permanente a busca para você dar uma gestão de maior qualidade, porque você tem que economizar esse recurso, gastar melhor o dinheiro do cidadão para poder investir em outras áreas. E isso é avassalador no Brasil. O Brasil precisa ter uma gestão pública mais profissional, respeita o dinheiro público, gastar apenas o que se arrecada, né? E gastar bem, gastar com eficiência esse dinheiro, porque nós estamos perdendo hoje para a corrupção e para a ineficiência administrativa. Eu percebo um momento muito delicado neste país, neste momento, com o Congresso, com a Câmara Federal sendo dirigida por alguém que não é do partido da presidência e com manifestações oposicionistas muito fortes às ações do governo. Você percebe isso? Percebo isso. As pessoas têm me perguntado muito para mim, Edgar, você acha que vai ter impeachment, você vai ter esse processo? Vou falar que não é o prefeito, é o Edgar falando numa análise, o sociólogo falando um pouco. Uma vez perguntaram para o Clinton, num cenário que tinha os escândalos dele, como que ele conseguiu ser reeleito. E ele respondeu uma frase célebre: é a economia, seu estúpido. Eu acredito que, infelizmente, ou felizmente, não sei, mas que infelizmente, o que vai definir, a régua que vai definir a continuidade ou não desse governo é a economia. Se a economia for mal, a crise política se agrava, porque aí perde respaldo popular. Nós sabemos que um processo de impeachment, de discussão disso, que não é golpismo, nada disso, é um mecanismo que está dentro da lei, é institucional, é democrático, porém, ele é muito mais político do que jurídico. Hoje, por exemplo, eu assisti uma entrevista do irmão do Genuíno, que hoje é o líder do PT na Assembleia, e ele falou, não, essas medidas que foram feitas aí para a Previdência, que a presidente mandou, que o governo mandou, são extremamente necessárias e nós não vamos arredar pé. Pô, tem que ser assim mesmo. Tomara que eles não se curvem diante das manifestações de todos os organismos contrários, para que ela possa colocar, inclusive, no eixo, não só isso, mas tudo, inclusive a Petrobras. O Brasil precisa entrar no rumo. A crise da Petrobras é muito maior do que as pessoas imaginam, porque não é só o problema da Petrobras, ela tem um efeito em cadeia, né? Pois é, você viu o dólar que o patamar chegou ontem. Aí você tem, por Isso exemplo, é um reflexo. Você quer uma coisa pequena que parece, não? Você tem em Lins uma instituição seríssima, respeitabilíssima, que foi contratada pela Petrobras para prestar serviço e vai fazer quase 2 anos que não recebe. Pois é. E ela corre o risco de fechar, mandar embora porque ela não recebe da Petrobras. Então, como o efeito em cascata é muito grave e por isso nós temos que torcer para que o Brasil encontre o seu rumo. Inclusive, quando falaram do pré-sal, aquela propaganda toda, eu falei, olha, devagar com andor, que o santo é de barro. E hoje, mais uma vez, eu tenho convicção daquilo que eu pensava, eu continuo pensando mais com maior ênfase ainda. Com detalhe, né, Samuel? Você que é um comunicador, você sabe disso. Gastamos milhões, para não falar bilhões de dinheiro público, para fazer a publicidade do biocombustível, que o Brasil era o país que ia oferecer ao mundo combustível alternativo, aí descobriram o pré-sal, abandonaram tudo aquilo, levaram dezenas de usinas de açúcar e álcool à falência. O ano passado, até o final do ano passado, durante os últimos 4 anos, foram fechados 150 mil postos de trabalho na área sucroenergética, e aí para fazer a festa no pré-sal. E aí deu no que deu. E olha o preço do barril, quanto está do petróleo. Exatamente. A Venezuela, que já estava numa pindaíba desgraçada, porque vivia do petróleo, hoje já está o caos generalizado. E aqui o Brasil vem de bravata. Falávamos que nós éramos o suficiente, então temos que comprar, e aí o preço lá fora do petróleo cai e aqui sobe. Aí que tivemos a autoprodução, seria autossustentável. Que isso, que enganação, isso... O brasileiro não pode conviver mais com isso, não. Infelizmente, não dá para conviver com essa enganação. Edgar, eu sei que neste término do programa, a Nádia até colocou aqui para que a gente conversasse. Lins é uma cidade que tem um carnaval fortíssimo. Como é que estão os preparativos e qual a expectativa do carnaval linense? Eu não posso deixar de falar, eu sou apanho da Nádia, inclusive depois, né? Nós temos uma tradição, mas a cidade ficou lá no passado, ficou alguns anos sem ter, mas nós temos escolas escolas de samba, essa é uma tradição na nossa comunidade, é um carnaval muito bonito. Lógico que num cenário de limitação financeira nós tivemos algumas adequações,
né? Então, nós teremos o carnaval, o desfile das escolas, né? No sábado e no domingo. Na segunda-feira à noite, uma grande concentração aí com as próprias escolas, uma noite diferente. E teremos bailes populares, né? Também, sábado, domingo e segunda. Nós vamos oferecer com a matinê no domingo e na terça-feira. Então, convidamos, inclusive, a população para ir. Também temos lá nos clubes da cidade, tem o nosso carnaval tradicional no Lins Country Club, na região toda lá tem, mas aqueles que querem ver aquele legítimo desfile das escolas de samba, né, com muita alegria, muita tradição, ali na nossa Avenida José da Conceição, do ladinho da Casa da Cultura, estão todos convidados, aproveitem, é uma belíssima festa. O carnaval não é só festa, né? O carnaval é uma expressão cultural maravilhosa, que nós temos que ter muito orgulho, né? E Lins pode ter certeza, quem for lá vai sair de lá extasiado com a beleza que vai ver na avenida. Bom, e hotel lá tem bom, hein? Excelentes hotéis, excelentes hotéis. Desde hotéis simples, porém, até um grande resort com água termal que vale a pena conhecer. É verdade. A única coisa que não está indo bem em Lins é o linense. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não. Apenas um pequeno escorregão. Mas o futebol é ingrato, Samuel. Porque o ano passado, você falou muito da Penapolense, né? Foi quase... Mas você sabe que Penapolense e o Linense ficaram diferente de um único ponto. Uhum. Né? Um ponto eles ficaram à frente. Agora os dois estão brigando para ver qual dos dois quer cair. Nós empatamos um, perdemos um, mas tenho certeza que rapidinho nós vamos nos encontrar. Futebol hoje é caro, a prefeitura tem dado uma contribuição importante. Nada divulga mais a cidade do que o futebol. O linense é tradicional, patrimônio da nossa cidade, mas você vai ver. E eu convido você não é corintiano não, né? Não. Senão eu vou convidar você. Dia 26 o Corinthians vai apanhar lá em Lins. Então eu convido você para assistir o Corinthians tomando uma sova do Linense. O time do Linense realmente foi o leão da Noroeste, não é? Elefante da Noroeste. Elefante, o maior do que o leão. Elefante da Noroeste. Elefante da Noroeste. E aí quando eu falo essa questão de bater no Corinthians, é porque o ano retrasado nós ganhamos do Corinthians, recém-campeão mundial com o time inteiro. Inclusive eu fiz da época de uma entrevista, reconhecendo, parabenizando o Corinthians, porque não foi com o time B, não foi com o time inteiro. O time que tinha acabado de ser campeão mundial foi lá disputar em Lins e perdeu. Então, vai perder esse ano de novo. O ano passado eles ganharam da gente, bem, mas isso a gente não fala. Bom, eu quero te agradecer, Edgar. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, por ter vindo aos estúdios da TV Prevê para participar da nossa programação. Esperamos revê-lo outras vezes no nosso telejornal. Muito obrigado e um bom trabalho, um ano com muita atividade e que seja, acima de tudo, muito profícuo para a sua administração, porque quem ganha inegavelmente com isso será o cidadão linense. Eu que agradeço, Samuel, agradeço toda a direção da Rede Prevê. Conte sempre comigo, que Deus te abençoe todos os funcionários e abençoe toda a nossa população. Muito obrigado aos que nos acompanharam no nosso telejornal. Deixamos o convite para que estejam conosco nos horários alternativos desta programação de amanhã e no transcorrer desta semana. A todos um forte abraço e até amanhã neste mesmo horário.